Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 9 de abril. Começando pela Itube 4, Itube 4 terminou o pregão em queda de 1,52%, uma ação que já vem com a queda acentuada, pegando aqui da máxima do último movimento de alta que ela teve, para a mínima desse atual movimento de baixa, já temos aí 13, quase 14% de queda, e a ação em cima do suporte ali, representado por uma região de topo anterior no gráfico semanal, em torno de 32 e 38. Começou a esboçar uma recuperação, mas ainda não tem um sinal claro para a compra, de acordo com a estratégia que eu vou comentar agora. Qual seria esse sinal? Abriu num pregão dessa terça-feira, subindo, por exemplo. Fechou aqui acima de 32,92, ou seja, acima da média móvel de 13 períodos, que está em 32,85. Volume de negociações acima da média nessa primeira hora de pregão. Chance de compra, ao superar a máxima dessa primeira hora de pregão, caso seja a primeira hora de pregão, colocando stop aqui abaixo da mínima do movimento de queda e verificando o tamanho do stop. Verificando aqui o tamanho do stop, isso que eu vou mostrar vai servir para as demais ações que eu comentar nesta videoanálise. Então, aqui estaria o tamanho do stop, pega esse tamanho do stop, projeta acima do seu preço de compra, para dar lá o primeiro ponto de objetivo da operação, relação 1 para 1 entre risco e retorno. Então, seria aí o ponto de objetivo, o objetivo da operação aqui, o stop aqui, a entrada aqui nesse ponto. Então, essa seria a estratégia aí a ser usada na Itube 4, caso ela venha fechar acima dos 32,92, gap de baixa de hoje. Isso automaticamente já estaria superando a máxima de hoje, foi 32,71, e teria espaço aí para a média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Seria interessante que essa projeção do objetivo, projeção do risco da operação, buscando aí o objetivo, não ultrapassasse os 34,25. Encontra uma resistência intermediária ali na faixa dos acima de R$ 33,00, resistência intermediária em torno de 33,68. Outra ação do mesmo setor aí, BBDC4, gerou um martelo. Da mesma forma, teria que fechar acima da média móvel de 13, fechar preferencialmente acima de 30,70, com volume acima da média, stop aqui embaixo, pega a entrada aqui na superação da máxima desse candle, pega o tamanho do stop, projeta acima do preço de compra, para verificar se a projeção, ao projetar, não vai ultrapassar muito ali uma região de resistência. Tem resistência em 30,76, depois disso aí 31,45. Seria interessante que tivesse abaixo dos 31,26, uma projeção de alta, que é uma projeção de compra na BBDC4 contra a tendência agora que é de baixa no curto prazo. BBAS3 terminou o pregão com queda de 0,21%, ainda respeitando o suporte lá dos 24,05, não fechando abaixo desse patamar. Também aqui no G60, um candle forte de alta, fechando acima de 24,25, candle de força por partes compradores, volume acima da média, abre possibilidade de comprar a superação da máxima desse candle, stop ficando aqui embaixo, 1 centavo abaixo da mínima do fundo, que representaria ali 23,39, pegaria essa diferença em termos de valor percentual e projetaria acima do preço de compra, para ter o ponto de objetivo, sendo interessante que esse objetivo não ultrapasse 25,41. Se ultrapassar, prefiro ficar de fora da operação, visto que a operação contra a tendência é uma operação com risco maior e significando um índice de acerto menor. Gol 4 seria outra nesse formato, grande movimento de baixa, mas até agora nada de gerar o sinal de compra. Qual é o sinal de compra? Grande candle de alta, fechando acima da média móvel de 13, nesse momento R$ 11,24. Compra na superação da máxima desse candle, stop na mínima do movimento de queda, 1 centavo abaixo da mínima, e projetando o risco da operação para cima na Gol 4. Seria interessante na Gol 4 que essa projeção não ultrapassasse uma região ali de 11,73 a no máximo R$ 12,00. 11,73 a 11,90 já estaria de bom tamanho. Uma saída ali de um movimento de repique de alta, saída com lucro numa operação de contra-tendência. Elet 6, por último, também um cenário de bastante queda, topos e fundos descendentes, ação testando um suporte importante do gráfico semanal, R$ 22,30, abriu a semana caindo, caiu 0,62%, proporcionou aqui um martelo, e da mesma forma das demais, também fechando acima de 22,45, compra na superação da máxima desse candle, stop em 21,99,
pega a diferença, projeta para cima. Seria interessante não extrapolar essa média, que é o objetivo. A média está nesse momento em torno de 23,48, que se representa ali. Seria bom que não ultrapassasse 23,30, que é uma resistência já importante de praticamente 2 fundos anteriores aqui nessa ação. O objetivo não extrapolar, se a projeção não extrapole os R$ 23,30. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altamira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.